Eu sou Ingrid Mossi, reumatologista e diretora de mídias da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Articulando, uma iniciativa da Sociedade do Rio para discutir os principais assuntos da reumatologia, trazendo informações e atualizações científicas para pacientes e médicos. Nesse primeiro episódio, um episódio introdutório, a gente vai conversar com a doutora Carla Gianello, presidente da Sociedade de Reumatologia no biênio 2023-2024. Ela é reumatologista da UFRJ e chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro. É um prazer imenso estar com você, Carla, presidente, para a gente conversar nesse primeiro episódio sobre o que tem por aí na sua gestão da Sociedade de Reumatologia. Tudo bem, Carla? Oi, é uma imensa alegria estar aqui, Ingrid. Muito obrigada pela participação também, né? A gente está dando pontapé inicial nesse projeto de mídias, o projeto do podcast, para trazer tanta coisa boa para o reumatologista, para a reumatologista do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Então é muito bom estar aqui. Muito obrigada e vamos embora. Vamos começar essa conversa que vai ser boa. Verdade, muito verdade. É um desafio mesmo, né? Estar na frente das mídias com tanta gente engajada assim. Carla, você assumiu a diretoria da Sociedade de Reumatologia recentemente. E assim, já desde a sua posse, a gente pôde ver que vai ter muita novidade por aí. O que o associado ele pode esperar de novidade para esse biênio? Mais importante aí, faz um resumo para a gente. Bom, uma coisa muito importante que a gente vai valorizar e já está valorizando, né? E isso foi falado, isso é um compromisso pessoal, mas também por estar à frente, né, dessa instituição. Acho que uma coisa muito importante é a gente falar que a SRRJ é uma sociedade muito tradicional, é uma das primeiras regionais do nosso país, né? E teve à frente grandes presidentes mulheres, grandes homens e grandes mulheres. Então, eu tenho um compromisso muito grande de seguir essa tradição. Uma coisa muito importante que a gente já está vendo, nós já estamos mapeando, né, é a questão da visibilidade do reumatologista. E é um projeto, um argumento muito forte para nós entender o quanto a especialidade ainda precisa ter um maior conhecimento, tanto em relação aos próprios colegas, quanto, em especial, em relação com os pacientes. Então, é uma intenção muito forte nossa, algo que nós já estamos trabalhando, no momento que a gente visualiza os nossos projetos e está trabalhando já na execução, né, do que a gente vai se propôs a fazer, é o incremento, né, da interação, engajamento com pacientes, uma necessidade que foi pontuada, né, de que o interior do estado, em termos de reumatologia, também seja visto, né, e seja priorizado. E, sem dúvida, a nossa menina dos olhos, que é visibilidade para a mulher reumatologista, que é de tanta qualidade, a gente tem mulheres tão incríveis reumatologistas no Rio, e eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente mostre, né, e reforce cada vez mais. E também em termos de redes sociais, a gente quer trabalhar tanto os médicos de consultório, quanto os médicos que têm um trabalho mais de vida acadêmica e tudo mais. Então, as nossas redes sociais, o podcast é uma das iniciativas, também a melhoria do site, o acesso do paciente ao médico, tudo isso são coisas importantes aí que a gente quer ver e quer fazer nesse biênio, né, nesses 2 anos. Perfeito. Já que a gente começou falando, então, do paciente, né? Isso é uma demanda bastante importante, inclusive nas redes sociais que a gente está à frente, a gente vê muitos questionamentos, recebe algumas dúvidas de alguns pacientes. E aí, falando de paciente reumático, mais especificamente nos próximos 2 anos, como é que você acha, Carla, que a Sociedade de Reumatologia do Rio vai poder contribuir na vida desse paciente reumático, especialmente o carioca? E aí, já emendando aí uma outra questão, quais você acha que são as nossas expectativas dessa gestão e os objetivos principais?
Bem, uma das coisas que a gente está trabalhando é o mapeamento dos problemas relacionados ao acesso aos médicos no âmbito do SUS, né? Então, quando a gente pensa em SUS, a gente pensa em atendimento secundário, atendimento terciário e, eventualmente, até quaternário. Nós sabemos que existe um funil muito grande em que, infelizmente, a grande maioria dos pacientes ainda se encontra na boca larga do funil, né? Os pacientes têm muita dificuldade em acessar o médico especialista no âmbito SUS por causa de todos os problemas do nosso sistema de saúde, o número de colegas à frente e tudo mais. Então, é uma das iniciativas que a gente está tentando, junto às próprias secretarias de saúde, tentar auxiliar na resolução dessa demanda, né, desse grande gargalo aí, desse funil grande que os pacientes se encontram sem conseguir um acesso e demorando tanto para ter seu diagnóstico, ter seu tratamento adequado e tudo mais. Então, isso é uma coisa que é um dos braços da gestão, né, a tentativa de auxílio enquanto sociedade ao acesso ao médico no âmbito SUS. Mas eu acho que nós temos, assim, além dos médicos que trabalham da parte pública, nós temos meio privado também, né? E, infelizmente, as mídias sociais que, nesse momento, infelizmente, né, as mídias sociais que são a principal forma de encontro desses colegas, a gente está notando alguns problemas nelas, né? Então, quando eu falo, infelizmente, observar esses problemas que a gente tem. Então, um outro braço nosso é fazer com que esse paciente chegue ao consultório do colega, o encontrando, sabendo quais são os expertises, as áreas de preferência, os contatos adequados, né? Então, telefone, endereço. Parece uma coisa extremamente simples, mas quando a gente pensa em número de associados, isso é um trabalho de bastante vulto. Então, é uma ideia de tornar esse colega mais acessível aos pacientes. Então, eu acho que esses dois braços, o paciente de atendimento de sistema público e o paciente de sistema privado, planos de saúde, seguradoras e tudo mais, a nossa ideia é que a gente consiga juntar as duas pontas, o paciente ao médico. Isso é muito importante. Então, esse é um dos nossos maiores objetivos. Perfeito, Carla. Acho que isso realmente é um objetivo e um desafio, né? Por incrível que pareça, é isso mesmo. Parece simples, mas é bastante complicado, haja vista a grande demanda de contato que a gente tem nas redes sociais mesmo, né? E assim, vamos pegar aí a sua gestão, né? A sua diretoria formada aí basicamente, quase que essencialmente por mulheres. Isso foi uma tônica da sua escolha, né? Eu achei espetacular, bastante enfático isso, né? E aí a gente vai perguntar, né? Qual que é a importância de trazer essas mulheres para estarem à frente da sociedade na diretoria executiva? E como que você enxerga a reumatologia contemporânea nesse sentido, né? A gente está numa fase de transição, eu digo fase de transição porque a gente está meio que no olho do furacão, né? Mas a gente tem uma reumatologia mais tradicional, uma reumatologia contemporânea e ainda bem que eu acho que você não quer separar isso, né? Isso que é o mais importante, é pegar o que já foi feito de bom, juntar com o gás novo, com a energia nova e dando ênfase aí na presença feminina. Como é que você enxerga isso na sua gestão, Carla? Isso, exatamente. Eu enxergo, você conseguiu resumir de uma forma muito boa, assim, na verdade, entender o que a tradição nos traz e também conseguir trazer o que o novo nos traz, o frescor, né? Então, é pegar o tradicional e dar um frescor. E nada mais capaz, né, para fazer isso do que uma mulher. Então, por quê? Porque eu acho que nós somos seres com múltiplos saberes, múltiplas capacidades, capacidade de entendimento do todo. Nós somos seres que conseguem ver além, né, entender as coisas como estão se passando, as nuances. Então, isso foi uma característica que eu busquei ao ver as pessoas que eu gostaria que estivessem ao meu lado nesse grande desafio, como você está frisando, e você tem toda razão, é um grande desafio mesmo.
Eu acho que é importante a gente entender que nós trazemos uma bagagem de mulheres reumatologistas muito fortes do Brasil, do exterior e do nosso estado, né? E estamos entregando para a sociedade uma geração de mulheres extremamente capazes também. Então, a gente juntar esses dois elementos torna um corpo de trabalho muito mais robusto, com mais entendimento, e eu acho que as características femininas nisso ajudam muito. Uma coisa que eu ia comentar é que os estudos mostram que a gente tem 70% quase 60% de mulheres hoje em relação a quase 40% de homens, né? Na reumatologia do nosso país. Então, a gente precisa ver que essas mulheres estão à frente, sim, em número, e a gente precisa colocar, sim, à frente em cargos, em gestão, em capacitações e etc. Então, é juntar as qualidades ao contexto real da reumatologia brasileira hoje. Que interessante, sabe que eu não tinha essa informação. Não sabia, sim, não. Olha sim. a responsabilidade, olha o peso. Muito pois bom. é. Excelente. Olha a responsabilidade da gente, hein, Carla? Muita coisa, muita coisa. E com relação à questão científica, vamos passar aqui, deixar uma mensagem para o paciente, né? A gente sabe que a audiência do nosso podcast, se der tudo certo, vai ser bastante ampla e vai ser bastante diversificada, né? A gente quer falar para os médicos e para os nossos pacientes também. E pensando no paciente que está escutando a gente, né? E para o associado também, você que atua principalmente nas áreas de artrite psoriásica, espondiloartrites, né, as espondiloartrites em geral, e também artrite reumatoide, tem alguma novidade científica aí que vale destacar para o paciente que está escutando a gente agora? Então, assim, é muito bom falar desses assuntos tão palpitantes, né? Porque tem muita coisa sempre surgindo, muitas coisas que estão chegando, muitas coisas que estão se consolidando. A gente hoje olha as doenças sob o ponto de vista dos índices que os pacientes nos relatam, o que efetivamente incomoda ao paciente, incomoda no seu dia a dia, o que realmente traz de impacto em relação à sua doença, o que tira a sua qualidade de vida, o que faz o paciente não conseguir desempenhar a sua vida, né, perder funcionalidade. Então, hoje a gente consegue entender onde nós precisamos intervir e o que a gente tem de suporte terapêutico para isso, né, para conseguir chegar nesses objetivos. Então, em termos de novidades científicas, eu acho que nós termos as terapias intravenosas, subcutâneas e também hoje por via oral, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma decisão compartilhada com o paciente de um jeito muito melhor, muito mais adequado, né? Sabendo como ele prefere ser tratado, obter essas medicações, tanto no âmbito privado quanto a nível SUS, né? Então, hoje a gente tem acesso a todos os tratamentos dessa forma. E eu acho que essas são as grandes novidades científicas, né? A gente está vendo uma reumatologia cada vez mais olhando para o impacto da doença, mas ao mesmo tempo como o paciente quer ser tratado, né? Então isso é muito bom. Nós precisamos ainda que o paciente chegue no reumato, porque se ele chegar no reumato, certamente ele vai ser muito bem tratado. E isso é muito bom. É muito bom a gente poder ver isso acontecer. Nossa, acho que você tocou num ponto fundamental, né? Não adianta também a gente ter muita evolução de tratamento se a gente não consegue que o paciente chegue no reumato na hora correta para ter acesso àquela possibilidade de tratamento, né? Isso é fundamental. Até hoje ainda existem pessoas e muitas pessoas, e não é por ignorância, não, talvez seja por falta de a gente disseminar a informação e a informação chegar no público que precisaria ouvir, né? Eu acho que ainda existem pessoas que não sabem o que é reumatismo, o que é doença reumática, o que é reumatologista, que tem um médico que trata desse tipo de doença, né? E aí a gente tem
objetivo e esse desafio, né? Nesse episódio, a gente contou, então, com a participação da Carla Gionello, que é a atual presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito e deixar aí você falar no finalzinho aí, deixar a gente com água na boca para os próximos eventos. Ah, que legal. Espero que eu deixe com água na boca e que a gente consiga ter uma participação maciça dos colegas e que as pessoas, né, vejam o quanto a gente está querendo juntar o que temos de bom em termos de tradição e também a inovação, né, porque é para frente que a gente anda, afinal, né. E em termos de eventos, a gente já tem agora, no mês de março, o nosso curso preparatório para a prova de título de especialista, que tem como objetivo auxiliar na super revisão, né, dos pós-graduandos, dos residentes que estão terminando a residência, tanto do Brasil quanto tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil como um todo, já que será um evento híbrido, né? Então isso é um formato que foi um grande aprendizado da pandemia e a gente mantém para isso, que é muito interessante. Nós teremos na sequência a Jornada do Interior, que esse ano é em Campos dos Goytacazes, e terá como objetivo o entendimento melhor profissional do reumatologista. Serão revistos temas de revisão relacionados a atendimentos de pacientes, clinimetria, o que nós devemos utilizar no nosso dia a dia, a questão profissional em termos de carreira também, né? E também oficina de mídias sociais, que eu acho que é uma coisa que promete ser muito interessante. O nosso queridinho Reuma Rio, que esse ano será no Hotel Otton, em Copacabana. Serão os 2 dias no modelo tradicional, um dia para cada doença, em que a gente vai fazer uma revisão completa, interdisciplinar. Esse ano nós vamos ter artrite psoriásica e esclerose sistêmica, e vamos convidar colegas gastroenterologistas, dermatologistas, pneumologistas, enfim, diversos especialistas para conversar e para a gente fazer mesas bastante interessantes para os especialistas, tanto os reumatos, né, quanto os outros que desejem participar. E, por último, nosso evento de final de ano vai ser um curso de procedimentos invasivos, com um grupo que é muito experiente nisso, para mostrar, né, como que acontecem as punções, as infiltrações guiadas e não guiadas, né, fazer um trabalho bem de formação do reumatologista e atualização. Então, a gente consegue manter, assim, o objetivo de fomento a parte de inovação, sem esquecer da tradição, né? Eu acho que acabou que o nosso calendário do ano ficou bastante cheio, mas está sendo visto com cuidado cada um desses eventos, sendo preparado com muito carinho, da melhor forma possível, para o associado e para todos os reumatos que queiram participar do país todo, né? Muito obrigada, Ingrid. Nossa, Carla, já estou achando super legal, já estou aproveitando aqui com sede de querer saber mais desses eventos que, nossa, essa programação está realmente imperdível, né? E para os amigos que estão escutando, nossos ouvintes, médicos e pacientes, associados e pacientes, vocês ouviram a nossa presidente, né? A gente convida vocês a acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais, procurando pela palavra Reumatorg, Reumato RJ, o nosso Instagram, o nosso Facebook, tem novidades todas as semanas, e sobre esse podcast, sobre o nosso Articulando, sobre os nossos novos eventos, nosso boletim, tudo isso sai sempre rapidamente lá nas nossas redes sociais, né? E aproveito já também para convidar vocês para o nosso próximo podcast, nosso próximo episódio. Na próxima edição, o nosso assunto vai ser saúde reprodutiva nas mulheres com doenças reumáticas imunomediadas, mais baseado nas doenças imunomediadas mesmo, e vai ser com a doutora Marina Porangaba, que é reumatologista da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, e o Guilherme Jesus, que é gineco-obstetra, também trabalha junto com a gente nessa empreitada aí que é cuidar das nossas pacientes
com doenças imunomediadas. Eu convido vocês todos a seguir a gente nas redes sociais para não perder nem esse episódio, nem os próximos. E, Carla, muito obrigada de novo e até breve.